Bom dia, alunos do sexto ano. Nós estamos iniciando a aula de número 6 da disciplina de História, hoje dia 13 de abril de 2020. Na aula de hoje vamos falar sobre a escrita dos povos que habitavam a região do Crescente Fértil, qual era o sistema de escrita dos egípcios e também qual era o sistema de escrita dos povos que habitavam a região da Mesopotâmia. Lembrando que na Mesopotâmia existiam vários povos, não era um único reino unificado como no Egito, mas eram várias cidades e estados que existiam na região da Mesopotâmia. E claro que existiam entre essas cidades e estados coisas em comum, dentre elas o sistema de escrita, que é o que nós vamos ver na aula de hoje. Começando pelo sistema de escrita do Egito. O sistema de escrita deles era chamado de escrita hieroglífica, como vocês podem ver aí no slide. Hieroglífica significa gravura sagrada. Então, essa palavra significa gravura sagrada. Ela era registrada em rolos de papiro. Papiro era uma planta abundante na região do rio Nilo, onde estava localizado também o Egito. Papiro, essa é uma planta, e essa espécie de papel que era utilizada nessa época era feita com o caule dessa planta chamada papiro, que era uma planta abundante na região do rio Nilo. Eles utilizavam essa planta como uma espécie de papel para eles poderem registrar ali o seu sistema de escrita. Era composta por sinais que representavam objetos. Eram vários sinais que posteriormente passaram a significar ideias e sílabas até começarem a formar um alfabeto, e daí formar frases, formar palavras, mas eram objetos que representavam posteriormente, claro, letras. E essas letras formaram um alfabeto, que nós podemos inclusive traduzir para o nosso alfabeto, para o alfabeto que nós usamos. Nós vamos ver isso na atividade que nós vamos fazer na aula de hoje, em que é possível decifrar os objetos da escrita hieroglífica e assim traduzir para o nosso alfabeto e formar palavras, formar frases, usando a escrita dos egípcios. Então era registrado em papiro, uma planta abundante no rio Nilo, era composto por sinais que representavam objetos, e com o tempo passaram a significar ideias e sílabas até chegar ao ponto de formar um alfabeto. Esse era o sistema de escrita dos egípcios, a escrita hieroglífica, certo? Hieroglífica, que significa gravura sagrada, e era registrada em papiro, uma planta abundante no rio Nilo. Aí está a imagem de um papiro. Isso é uma imagem real. Esse mesmo artefato, essa fonte histórica, ela está exposta no Museu Metropolitano de Nova York. Vocês podem entrar no site do museu e encontrar lá diversos detalhes sobre essa fonte. Isso aí é um papiro egípcio, Rekinakht, que trata da locação de uma terra em terra. Então é um documento real que foi encontrado e está exposto no Museu Metropolitano de Nova York. Ele data de entre 1961 e 1917 a.C. Lembrando que essa data porque antes de Cristo os anos eram contados de forma decrescente. Vocês podem observar com mais detalhes essa mesma imagem na apostila. Na página 39 da apostila está registrada essa mesma imagem, que vocês podem observar com mais detalhes. Na Mesopotâmia, qual era o sistema de escrita da Mesopotâmia? Era chamada escrita cuneiforme. É chamada dessa forma, escrita cuneiforme, pela forma com que ela era feita, pelo instrumento utilizado para fazer o sistema de escrita. Cuneiforme, que vem de cunha. Cunha era um objeto, uma ferramenta feita de metal ou de madeira pontiaguda, que servia para rachar pedras, madeiras, entre outras coisas. E também passou a servir para realizar
as palavras, o sistema de escrita da Mesopotâmia. Por isso, escrita cuneiforme. Ela foi criada na Mesopotâmia para controlar o recebimento de impostos. Vocês lembram, quando nós falamos em aulas anteriores sobre as funções, as profissões que existiam tanto no Egito quanto nos povos mesopotâmicos, e existia lá a função de escriba. Qual que era a função desse profissional? Era registrar o recebimento de impostos, quanto havia sido recebido, a quantidade de grãos que havia sido colhido, entre outras coisas. Então tudo passava pelo escriba, era a função dele registrar tudo naquela terra, tanto do Egito quanto na Mesopotâmia. Então esse sistema na Mesopotâmia foi criado para registrar, para controlar os recebimentos de impostos, a escrita cuneiforme. Ela era registrada em tabletes de argila, enquanto no Egito era registrado em papiro, na Mesopotâmia o papel deles da época eram tabletes de argila, e era registrado, como eu falei, com uma cunha, uma ferramenta pontiaguda que podia ser de madeira ou então de metal, e era também baseada em símbolos. Aí está uma imagem de um tablete de argila, é uma imagem real, esse objeto ele existe, está exposto no Museu de Londres. Está aí o tablete em argila que data de 2500 anos antes de Cristo. Essa imagem ela revela um tablete mesopotâmico feito em argila, como falei, e nele é um registro do sacerdote a respeito da quantidade de prata. Vocês podem ver com mais detalhes essa mesma imagem também na página 39 da apostila. Esse era o sistema de escrita mesopotâmico, era como era registrado a escrita daquela época. Colocando em prática, vocês vão resolver os exercícios da página 40 e da página 41 da apostila. Página 40 e página 41. Esse mesmo conteúdo com essas imagens que eu coloquei aqui no slide, ele está registrado na página 39 da apostila, vocês podem observar com mais detalhes. Prestem atenção quando vocês forem realizar os exercícios. Da página 40, vocês vão decifrar os códigos egípcios que estão lá, a escrita hieroglífica. Estão lá os símbolos que são traduzidos para o nosso alfabeto, estão lá cada símbolo correspondente à letra do nosso alfabeto, e baseado nos símbolos, vocês vão decifrar as frases que a apostila está apresentando para vocês. Os demais exercícios são todos interpretando documentos. Então as respostas estão nos textos que estão destacados nos quadros rosas. Leiam com atenção o texto do quadro rosa, são textos pequenos, porque as respostas das perguntas estão dentro desses textos. Vocês vão ter que interpretar. Página 40 e também a página 41. Bons estudos, até a próxima aula. Eu estou à disposição durante o horário da aula de História para esclarecer dúvidas referentes ao conteúdo, dificuldades na hora de resolver o exercício. Vocês podem me chamar no meu número privado do WhatsApp, eu estou à disposição para auxiliá-los naquilo que vocês precisarem. Não esqueçam depois de tirarem uma foto dos exercícios resolvidos e mandarem para mim também no meu número privado. Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês. Um abraço e até a próxima aula.